Neste vídeo, vamos fazer o dimensionamento do circuito de tomada da cozinha, para poder definir o condutor e disjuntor ideal para esse circuito. Na divisão da instalação, o item 9.5.3.2 da NBR 5410 informa que os pontos de tomada de cozinhas, copas-cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivos. A potência a ser atribuída para cada ponto de tomada é em função dos equipamentos que ela pode vir alimentar e não pode ser inferior aos seguintes valores mínimos. Em cozinhas, no mínimo 600 VAR por ponto, até 3 pontos, e 100 VAR por ponto para os excedentes. Nesta cozinha, temos um total de 6 pontos, então temos a potência de 600 VAR para os 3 primeiros pontos e 100 VAR para os outros 3 pontos, um total de 2100 VAR. Porém, neste caso, vamos definir os possíveis equipamentos a ser utilizados na cozinha para cada ponto de tomada. Iniciando pela tomada embaixo da bancada, que temos uma tomada que será exclusiva para um forno elétrico, que consome 1800 watts em 220, ou seja, vamos ter um circuito exclusivo para esse ponto de tomada. Para as outras tomadas em 127 volts, temos uma tomada para geladeira que consome em média 100 watts, uma tomada para coifa que consome em média 300 watts. Na bancada pode ser ligado os seguintes equipamentos: liquidificador de no máximo 1500 watts, uma sanduicheira de 750 watts ou uma fritadeira elétrica Air Fry de em média 2000 watts. Considerando esses principais equipamentos ligados, a geladeira e a Air Fry, temos uma potência total de 2100 watts. Fazendo a distribuição do circuito da cozinha, temos os dois circuitos. Um circuito para o forno de 220 de 1500 watts, um circuito para as tomadas, total de 2100 watts. O circuito 1 com 1800 watts em 220 e com dois condutores carregados, então temos 8 amperes, ou seja, dividimos a potência com a tensão e achamos a corrente de projeto, que é os 8 amperes. O circuito 2 com 2100 watts em 127 volts e com dois condutores carregados, então temos 16 amperes, ou seja, dividimos a potência com a tensão e achamos a corrente de projeto, que é os 16 amperes. O dimensionamento para cada circuito vai ser considerando o método de instalação B1, que é para condutores embutidos em alvenaria, e a capacidade de condução de corrente para condutores com isolação em PVC, conforme a tabela 36. Determinando a capacidade de condução de corrente para os circuitos, é necessário aplicar o fator de temperatura e fator de agrupamento. Então temos, considerando uma temperatura ambiente de 35 graus, para os condutores, temos um fator de correção de temperatura de 0,94. Agora, para o fator de correção de agrupamento, para dois circuitos da cozinha, temos um fator de agrupamento de 0,80. Agora, aplicando o fator de correção para cada circuito da cozinha, temos o circuito 1, temos uma corrente de 8 amperes. O condutor para esse circuito seria de 2,5, que suporta uma corrente de 24 amperes para dois condutores carregados. E aplicando o fator de correção nesse condutor, temos 24 amperes vezes 0,94, que é o fator de temperatura, vezes 0,80, que é o fator de agrupamento. Esse condutor de 2,5 vai ter uma capacidade de condução de corrente de 18 amperes. O circuito 2 temos uma corrente de 16 amperes. O condutor para esse circuito seria de 4 mm, que suporta uma corrente de 32 amperes para dois condutores carregados, e aplicando o fator de correção nesse condutor, temos 32 amperes vezes 0,94, que é o fator de temperatura, vezes 0,80, que é o fator de agrupamento. Esse condutor de 4 mm vai ter uma capacidade de condução de corrente de 24 amperes, ou seja, com a corrente de projeto de 16 amperes, o condutor de 4 mm vai ser capaz de conduzir uma corrente de 24 amperes, depois de ter aplicado o fator de correção.
Concluindo, temos, na cozinha, de acordo com a norma, a potência mínima exigida seria de 2100 VA de acordo com a quantidade de pontos de tomadas. Porém, foi dimensionado o circuito de acordo com a potência dos equipamentos, ficando da seguinte forma. O circuito 1 para o forno de 220 de 1800 watts com 8 amperes, utilizando um condutor de 2,5 com a capacidade de condução de corrente de 18 amperes. O circuito 2 com 5 tomadas, considerando os principais equipamentos ligados, temos uma potência de 2100 watts com 16 amperes, utilizando um condutor de 4 mm com a capacidade de condução de corrente de 24 amperes. O disjuntor utilizado para cada circuito é dimensionado da seguinte forma. A corrente nominal do disjuntor utilizado no circuito deve ficar entre a capacidade de condução de corrente e a corrente de projeto. Para o circuito 1 temos 8 amperes de corrente de projeto, 18 amperes que é a capacidade de condução de corrente dos condutores, então temos um disjuntor bipolar de 16 amperes. Para o circuito 2 temos 16 amperes de corrente de projeto, 24 amperes que é a capacidade de condução de corrente dos condutores, então temos um disjuntor monopolar de 20 amperes. Outro ponto importante, pessoal, é que todas as tomadas da cozinha sejam de 20 amperes. Gostou do vídeo, pessoal? Então deixe seu like, porque isso nos ajuda muito, e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.